Olá, na década de 1960, em Brasília, uma escola secundária, o Centro Integrado de Ensino Médio, revolucionou ao preparar os alunos para a vida. As atividades esportivas e culturais eram uma determinante. A nova base curricular do ensino médio, implantado em 2018, traz um pouco dessa experiência, onde as duas ações realmente se encontram. É o que vamos saber na conversa com Elber Ricardo Vieira, secretário adjunto de Educação Básica do MEC, e Antônio de Pada Gugel, autor do livro CIEM, Uma Escola para a Vida. Secretário, a gente poderia começar essa conversa falando um pouco sobre o que é essa nova base do ensino médio no Brasil que foi implantado a partir de 2018. Maurício, quero cumprimentá-lo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar o Antônio e estendo aí a todos os telespectadores. Prazer que o Ministério da Educação tem de estar aqui com vocês da TV Senado, prestando esse serviço público, de utilidade pública, de esclarecimento sobre o novo ensino médio. Maurício, nós tínhamos uma urgência na educação brasileira, né? Todos nós sabemos que tivemos ondas na educação brasileira, uma recente na década de 90, de trazer maior acesso à educação básica, mas ainda no ensino médio a gente tinha um cenário muito desafiador, onde quase que apenas metade dos brasileiros que entravam em uma geração na escola de educação básica completavam o seu percurso até o final do ensino médio. Entre vários fatores que foram estudados, a gente pode destacar, isso muito relacionado ao próprio jovem, a questão de uma escola, segundo o próprio jovem, desassociada, muitas das vezes, ao contexto atual. Nós tivemos um enorme avanço de tecnologias, o mundo mudou muito, o mundo cada vez mais trazendo a questão das trilhas individuais, do protagonismo desses jovens em uma escola ainda muito parecida com aquilo que se via no final do século XVIII ainda. E foi nesse contexto todo que se amadurece a reforma do ensino médio, que a gente vai hoje falar um pouco aqui, mas desde 2016, acontecendo com amplos debates legais, inclusive no próprio Senado, e aí a gente tem finalmente a aprovação de uma lei que dá diretrizes fundamentais para que a educação brasileira avance, se torne mais próxima ao modelo mundial, aumentando carga horária, trazendo a possibilidade que nós chamamos de itinerários formativos, né, que vão dar escolhas para os jovens escolherem em áreas que têm mais a ver com o seu projeto de vida, com o arranjo produtivo dos locais. E nesse contexto todo, eu trouxe só esse panorama para falar um pouco das possibilidades da nossa Base Nacional Comum Curricular, o documento de referência para os currículos, e é lá na base que estão competências mais próximas a habilidades, a conhecimentos necessários para serem articulados para os aspectos de cidadania e mundo do trabalho do século XXI. As profissões mudaram e a forma de exercer a cidadania mudou. E é isso que o nosso novo currículo do ensino médio tenta trazer para a sala de aula, aspectos mais próximos dessa realidade atual. Já é um protagonismo do aluno, né? O aluno como protagonista da coisa, que já se fazia lá no CIEM nos anos 60, né, Antônio? Os alunos, eles basicamente determinavam que ações eles queriam praticar, né? Baseado em um currículo que privilegiava o ensino integral, onde o aluno poderia ter, além das matérias curriculares, ter atividades paralelas que eles diziam preparar para a vida. Como era feito isso lá nos anos 60? Bom, primeiro também quero agradecer o convite para participar desse programa. Quero cumprimentar você, Maurício, velho companheiro, velho amigo, cumprimentar o Elber, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. É o seguinte, o CIEM, no CIEM não havia turmas, assim, por exemplo, primeira série A, primeira série B, não tinha isso. Não tinha uma turma determinada. O aluno escolhia disciplinas. Então, ele, no primeiro horário, de 8 às 10, por exemplo, ele estudava
geografia aplicada, vamos supor, e com determinados alunos. No horário de 10 às 12 horas, ele ia fazer, por exemplo, uma outra disciplina, história, já era com outros alunos. Então, quer dizer, não tinha outros estudantes. É bom que se diga que os pedagogos atualmente estão evitando a palavra aluno e estão dando preferência à palavra estudante, porque, segundo um conceito, uma visão que existe entre os pedagogos, a palavra aluno ela é composta de duas partes, né? O A é um prefixo de negação e luz e aluno teria relação com luz. Então, aluno quer dizer um ser sem luz. Então, eles estão evitando isso, enquanto que estudante é uma palavra ativa, é uma palavra que leva a uma situação assim de proatividade. Bom, então o estudante ele não participava de uma turma do ponto de vista tradicional, como se diz tradicionalmente. Outra coisa é o seguinte: foi inaugurado naquela época, pela primeira vez que eu tenho conhecimento, o embrião do que hoje se tornou o projeto de vida. Eram as práticas educativas vocacionais. Cada um de nós escolhia um clube. Tinha clube de enfermagem, tinha clube de medicina, tinha clube de mecânica de automóveis, tinha clube até de prática de atividades aeroespaciais. Os estudantes do CIEM, eles lançavam foguetes, né? Então tinha um clube que era destinado a isso. No clube de mecânica de automóveis, por exemplo, eram uns meninos de 15, 16 anos que resolveram fazer uma oficina, que foi a oficina Camber. E nessa oficina, foi feito um protótipo de um carro de corrida, o Patinho Feio. E esse carro, ele disputou corridas em Brasília, depois no Brasil inteiro, e começou a ganhar corridas, etc. E aí, desse clube de mecânica de automóveis e da oficina Camber, saíram 3 campeões mundiais, sendo um deles o Nelson Piquet, o outro, o próprio Alex Dias Ribeiro, que foi campeão mundial de Fórmula 3, e um terceiro, cujo nome me foge agora, mas que tem escrito no livro. Então, os clubes, eles, de certa maneira, eles possibilitavam aos alunos uma vivência do que poderia vir a ser no futuro a sua atividade profissional mesmo, né? Nem todos os clubes disponíveis eles tinham essa finalidade imediata. Eu, por exemplo, optei por fazer pilotagem de avião. A gente ia para a base aérea e tinha um simulador de voo e depois, no final, tinha um voo mesmo. E eu não virei piloto. Para o bem dos passageiros, diga-se. Terminou se tornando um nefelibata, porque o jornalista é um pouco isso também, vive nas nuvens, né? Agora, Elber, o que essa experiência pioneira lá, que foi baseada nos princípios educacionais do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira, eles, de certa forma, remetem ao novo ensino médio? Maurício, é incrível, né? A capacidade do povo brasileiro de você ver, estamos falando de uma experiência, Antônio relata uma experiência já, talvez completando aí 40 anos, né? Talvez um pouco mais, né, Antônio? Mais do que 50. Mais de 40 anos, e como é uma experiência tão inovadora que repercute hoje, não vou falar para o modelo brasileiro, mas para aquilo que se pensa em educação no mundo. A legislação brasileira, aliás, é muito elogiada no mundo pela sua possibilidade de inovação. E eu acho que o novo ensino médio, ele tenta trazer, vou trazer alguns aspectos que o Antônio traz, e que ele traz aqui como boas experiências e o desejo que essas... Sim. Desculpe interromper só um minutinho. É porque o CIEM ele foi feito para ser
um laboratório pedagógico. Então, a função dele era testar técnicas pedagógicas com essa finalidade de, no futuro, essas técnicas serem adotadas no Brasil inteiro. Aí, devido a uma série de circunstâncias, inclusive políticas, isso não foi aplicado de imediato, mas veio agora com a Constituinte de 88, que foi tornado lei, essa Base Nacional Comum Curricular que está sendo agora aplicada. Por favor. Já aproveitando um pouco do papo mais descontraído, a gente costuma dizer, você trouxe uma metáfora, eu trago outra da educação, quem é da educação sabe, que a educação é um lugar onde se plantam tâmaras, né? Nem sempre a gente, quando joga sementes, vai ter oportunidade de vê-las florescendo, e eu fico imaginando a alegria que você pode estar tendo em ver esse novo ensino médio e ver essas sementes germinando, né? Pegando um pouco do que o Maurício provoca a gente aqui, acho que a primeira coisa, Maurício, uma escola, a escola brasileira começou por toda essa necessidade de universalização a um modelo que tinha uma carga horária baixa. Para fazer um bom trabalho com todas essas competências, habilidades associadas, né, isso que se chama de escola integral. Aliás, a escola integral é um conceito que a gente tem que seguir, mas a escola em tempo integral é uma coisa muito brasileira. Por quê? Porque, no fundo, o que nós especialistas queremos é que o brasileiro não tenha uma carga horária menor do que outros países desenvolvidos no mundo, tá? E esse foi um aspecto importante da reforma que todo brasileiro tem que saber. Nós saímos de um padrão de 800 horas no ensino médio, estamos prosseguindo desde agora de 2022, obrigatório por lei, que a carga horária aumente para 1.000 horas anuais, tá? Então 3.000 horas durante o ensino médio, mas a legislação toma em conta que o alvo brasileiro é uma escola em tempo integral também, uma formação integral em tempo integral, podendo alcançar aí 1.400 horas por ano. Aspecto importante, decisivo na reforma para que o brasileiro possa ter maior contato com a escola, com os aspectos de formação. Trazendo um pouco do que o Antônio trouxe, né, eu acho que projeto de vida conversa com esse conceito do novo ensino médio, que é o da flexibilidade. E para também que não haja dúvida na sociedade, Maurício, nós estamos falando de duas partes no ensino médio. Uma que nós chamamos de formação geral básica, tá? Todo brasileiro vai ter aquela formação do repertório científico, do repertório tecnológico, das disciplinas, conhecimento muitas das vezes disciplinar, mas que nós esperamos que sejam feitos de forma integrada entre as disciplinas, mas tem ali conhecimentos das áreas de conhecimento da filosofia, da sociologia, do inglês, da música, da matemática, do português, e tudo isso está assegurado dentro da formação geral básica. Feita a formação geral básica, inclusive em paralelo, começa essa trilha mais individualizada, mais aderente àquilo que o estudante sonha e é orientado pelos professores no projeto de vida. Hoje esse é o nome, né? Algumas redes fizeram do projeto de vida um componente, outros não, deixaram um pouco mais transversal a questão do projeto de vida. Mas o projeto de vida, em geral, é autoconhecimento, conhecimento do outro, conhecimento de oportunidades do mercado de trabalho que possam orientar decisões autônomas, o ganho de autonomia pelo estudante durante o percurso dele do ensino médio. E algo que o Antônio traz, que eu fico muito feliz, que já era uma preocupação lá atrás, o novo ensino médio, especialmente, aliás, o novo Enem, traz um grande incentivo, isso é importante para todo estudante brasileiro também saber, para que se inicie uma trilha de vocação profissional e tecnológica, tá? No modelo ideal, a gente pensa que já no ensino médio o estudante começa a ter no seu repertório conhecimentos que o habilitarão, se desejar, a iniciar uma profissão, uma trilha de trabalho, podendo, inclusive, a partir dela, e a gente sabe que o ensino médio técnico e profissional, ele é uma baita de uma mola propulsora para o ensino superior. No Brasil, a gente vê que esse estudante de escola técnica brasileira, ele tem mais chance de entrar no ensino superior, inclusive. E é isso que a gente quer oportunizar para todo estudante brasileiro, a opção, né, de começar também uma trilha flexível e começar a escolher sua profissão, testar, é o momento de testar também possibilidades e ingressar para o ensino superior melhor preparado profissionalmente, ou, se assim desejar, né, já começar no mundo do trabalho, sem perder de vista aí a questão do contexto da educação ao longo da vida.
Então, são conceitos, eu vou sintetizar aqui para passar para o Antônio, estou gostando muito de ouvir essa experiência, mas que vieram tão muito forte na reforma, que é a flexibilidade, que é a aderência maior ao mundo do trabalho, a provocação aí do ensino também mais próximo à realidade da cidadania e do mundo de trabalho. Há, inclusive, experiências fantásticas, como o Senai, por exemplo, que fez no Brasil experiências muito interessantes sobre essa questão profissional mesmo dos alunos. Agora, Antônio, eu tinha uma experiência no CIEM que me chama muito a atenção, que eram matérias como cidadania e liderança, né? Quer dizer, havia também essa preocupação em preparar o aluno para uma visão mais crítica até do mundo. Não era isso mesmo? Como era isso feito dentro do CIEM? Todas as atividades pedagógicas, elas tinham esse direcionamento. Inclusive, a filosofia pedagógica do CIEM, ela era resumida num lema chamado liberdade com responsabilidade. Então, nada era proibido, mas as consequências de cada ato, a pessoa tinha que responder por eles. Então, outros pilares da educação era a questão do respeito. Respeito ao trabalho do outro, respeito à pessoa do outro e respeito à disciplina. Então, quer dizer, apesar de que da escola ser uma escola moderna, até nos dias atuais seria moderna, com essa liberdade toda, mas não era cada um podia fazer o que quisesse, entendeu? Então, embora não houvesse coação, repressão, mas havia um conceito do que podia ser feito e do que não podia ser feito. E, inclusive, a própria maneira de selecionar também enfatizava essa questão do protagonismo infantil, então, do protagonismo do estudante. Então, por exemplo, tem um episódio que é narrado no livro, em que um estudante de biologia faz uma pergunta, logo no primeiro ano, ele era calouro, né, como a gente chamava, que eram 3 anos, os que estavam no primeiro ano eram calouro. Então, esse calouro chega na aula de biologia e faz uma pergunta para a professora. E aí a professora chega para ele e fala assim: eu devolvo a pergunta a você. Aí o aluno falou: que diabo é isso? Que escola é essa? Que diabo de escola é essa onde o professor pergunta para o aluno? Aí, no desenrolar da situação, ela foi, junto com ele, elaborando a solução para o problema proposto, que acabou sendo dado por ele sob a orientação dela. Então, ela foi facilitando o processo de aprendizagem, que, aliás, esse é o papel preconizado pela BNCC para o novo ensino, que o professor ele não é mais aquele cara que chega na frente do quadro negro, de costa para o aluno, começa a escrever no quadro negro e todo mundo tem que copiar aquilo. Nada disso, mudou totalmente. O professor ele é um facilitador da aprendizagem. Então, a atividade também pedagógica, ela deixou de ser chamada de ensino para ser um processo de ensino-aprendizagem. Então, quer dizer, sempre colocando a aprendizagem e, portanto, o estudante num papel de protagonismo. Outra coisa interessante também que havia era a maneira de avaliar o desempenho dos alunos, que não se restringia à questão das notas. Não havia notas, aliás, não tinha nota. O que havia era uma menção. Essa menção ela era dada todos os meses e ela incluía não apenas o desempenho do aluno em disciplinas como português, matemática, ciências, etc., mas também, por exemplo, a participação dos alunos em sala de aula. Isso contava ponto na aferição da menção. E o interesse, várias atividades, digamos assim, subjetivas, né, que não podiam ser mensuráveis do ponto de vista ser enquadrado numa nota, por exemplo, eram avaliados para
para o cálculo da menção. Aí, no segundo mês, a menção ela já incluía a menção anterior. Então, no segundo mês, a menção valia para os 2 meses. No terceiro mês, a mesma coisa. Então, quer dizer, as menções anteriores, elas desapareciam e prevalecia aquela última menção que incluía as demais. Então, de tal forma que, quando chegava no final do semestre, se o aluno tivesse uma menção SS, que era superior, ou MS, que é médio superior, ele estava aprovado, entendeu? Foi uma revolução plena, né? E eu estou preocupado porque o nosso tempo está curto e o assunto é muito instigante, mas é uma experiência curiosa, né? Também essa questão da multiplicidade de fatores para avaliar o aluno. Esse novo ensino médio ele já chegou a esse tipo de conceito, onde vai o conceito além da mera prova aplicada? Eu vou aproveitar a provocação, Maurício, para dizer assim, o novo ensino médio ele já chega e alcança esse conselho trazido aqui pelo Antônio, de extrapolar um pouco essa questão que era muito comum, do quase monopólio do conhecimento do professor, dado que as fontes de informação eram muito mais restritas, né? Estavam basicamente em livros, imagina. Mesmo no meu tempo, o que o professor falasse, o que estava escrito no livro, o que passasse na televisão, basicamente quase ninguém até se desafiaria a questionar. Hoje não, há uma multiplicidade de fontes de informação, né? Há não só fontes de informação, mas também há formas educadoras que ultrapassam a sala de aula e tudo isso é bem-vindo. E aí o Antônio traz essa questão que é tratada nas formações que o Ministério da Educação, por exemplo, já disponibilizou, que é o papel do professor como facilitador, como também dando ao professor, por exemplo, a possibilidade de usar a tecnologia como aliada. Vou dar um exemplo concreto, Maurício. Hoje, o ensino médio possibilita que 20% da carga horária seja feita com metodologias à distância, inclusive, tá? E o que o Ministério da Educação também está tentando fazer? Uma rede chamada Rede de Educação Híbrida para o Ensino Médio, para que as redes estaduais e mesmo a rede federal, os nossos IEPs, possam aportar com conteúdo, com aulas, com experiências de aprendizagem que beneficiem todos os cidadãos. Por quê? O Brasil é muito diverso e o que o Ministério da Educação quer é que todo brasileiro tenha a possibilidade de alcançar os benefícios do novo ensino médio. Então, muitas das vezes, se ele não conseguir, por algum motivo, alcançar por causa de uma estrutura um pouco mais carente em um estado ou em um município, a gente quer que essa rede ajude a esse estudante não ficar para trás em termos de possibilidades de aprender, não apenas no seu espaço físico da sala de aula, mas abrindo as possibilidades tecnológicas para experiências de aprendizagem produzidas por parceiros. Sobre o ponto da avaliação, eu trago uma coisa importantíssima, Maurício, que é o novo Enem. Tá? O novo Enem, ele sinaliza já para uma integração entre áreas. O que esse estudante que está entrando agora no ensino médio, o que se espera dele? Espera não um processo de memorização, não um processo, não. O que se espera com o novo Enem, que o documento está divulgado no site do Ministério da Educação, é que o estudante tenha a possibilidade de pensar criticamente, de trazer repertório de várias áreas do conhecimento para se posicionar, como temas como as mudanças climáticas, as guerras e os conflitos atuais, que ele possa ter repertório para se posicionar quanto a isso e cada vez mais numa lógica que vai modificando daquela prova do certo, errado, objetivo e vai caminhando para uma prova cada vez mais aberta, que necessita que a posição seja escrita, expressa ali da forma escrita. Acho que são coisas que são importantes, precisam guiar de alguma forma a avaliação na sala de aula, esses aspectos. Nós queremos um estudante que esteja preparado para ser cidadão brasileiro e para dar sua contribuição no seu local, no seu país e mesmo no mundo. Antônio, a gente está com o tempo bem apertado, eu só queria uma última provocação a você. O estudante do CIEM, o ex-aluno do CIEM, estaria satisfeito com o ensino que está sendo pensado hoje com o novo ensino médio? Olha, Maurício, o CIEM hoje,
em 2023, 2022, ele ainda seria uma escola revolucionária, entendeu? E você imagina o que ele representou na década de 60. E então, a questão que se coloca, essa comparação, ela tem alguma dificuldade de ser feita, porque, como o Elber frisou há poucos instantes, as condições históricas, tecnológicas e, portanto, de capacidade de acesso a informações, essas condições mudaram muito, entendeu? Agora, uma coisa que eu quero voltar a falar, dentro disso que ele também mencionou, que é a questão da avaliação, é que no CIEM, os alunos poderiam, durante as provas, eles podiam consultar livros, fontes de informação, entendeu? Porque o objetivo da prova não era saber se ele tinha aquele conhecimento X, mas sim o processo de raciocínio, que o desafio não era ele demonstrar que sabia aquilo, mas sim como usar aquele conhecimento. Muito obrigado. É o livro CIEM, uma escola para a vida. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Maurício. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal do YouTube da TV Senado. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.